Oi, gente, eu sou o Mike, eu trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e aqui estamos no estado tropical, bem bonito aqui, estado de Flórida. Aqui eu estou visitando a casa dos meus pais mas não queria deixar de dar para você a retrospectiva daquilo que aconteceu semana passada. Talvez tenha um impacto nesse nosso mundo de investimento. Na segunda-feira, o índice de referência norte-americano SP500 subiu para o 7º pregão consecutivo. O índice tem subido 15,25% só em 2019, né? Tem subido bastante. Os principais índices de ações dos Estados Unidos recuaram nas preocupações, assim, durante metade da semana, nas preocupações com a China e a Europa e investidores se preparando para a primeira contração esperada de lucros trimestrais desde 2016, né? Estão esperando que isso aconteça. Provavelmente, vamos ver. Se não contrair, então vai subir, claro, o mercado, porque já está pensando que vai baixar, né? Mercados já estão sendo pressionados pelas ameaças dos Estados Unidos de impor tarifas por cima de 11 bilhões de bens europeus e também da perspectiva pessimista de crescimento projetado pelo Fundo Monetário Internacional, né? Globalmente falando, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a Europa encerraram a sequência de 8 dias de alta do SP500. SP500 perdeu 0,6%, caindo da melhor corrida altista desde outubro de 2017. Será que é assim, né? Subindo para 8 dias consecutivos é a maior corrida altista? Aparentemente que sim, né? Os índices dos Estados Unidos ficaram misturados para a semana. Dow baixou metade de 1%, então ficou quase lateral. SP500 subiu 0,5%, a Nasdaq subiu 0,6%, então quase lateral para a semana, nada de muito ânimo, né? Ações mundiais fracassaram em altas de 6 meses e os mercados dos Estados Unidos caíram nesta semana devido ao caos continuado por volta de Brexit e o Banco Central Europeu. Investidores também estão projetando possíveis decepções nessa próxima temporada de relatórios financeiros. Já falamos sobre isso, né? Aqueles relatórios trimestrais. A América Latina e também a Canadá, tudo misturado para a semana. Bovespa caiu quase 5%. Caramba, gente, o que vocês estão fazendo aí no Brasil? A Argentina também caiu 4,2% e mercados de Canadá subiu 0,6%. Realmente ninguém ganhou mais que isso, né? Mercado misto, mas para baixo, levemente inclinado aqui para baixo. Problemas também na Europa, né? Rendimentos de títulos de 10 anos na Grécia atingiram seu nível mais baixo em 13 anos na segunda-feira, mas notícias positivas ainda estão impulsionando, ainda estão sendo impulsionados pelo sentimento, né? Rendimentos alemães do Bund permanecendo em zero, estão empurrando os investidores para investimentos mais arriscados, né? Alemão, tudo em zero, né? Todos esses investimentos de títulos e também as taxas de juros dos bancos. Então, investir como, né? Tem que arriscar em outro canto, que não tem risco. O risco é a inflação, entendeu? O governo populista da Itália admitiu que não terá como atingir a meta de déficit orçamentário acordado com a União Europeia. A União Europeia ainda já não gostou do orçamento, porque a Itália ia perder, ia ter um déficit. A União Europeia disse que não pode ter, isso é inaceitável, né? Então a Itália disse, tá bom, então nós vamos ter essa meta tal. A União Europeia disse, tudo bem, mas o Ministério das Finanças disse que o déficit desse ano será de 2,4% do PIB, em vez dos 2% previamente acordado. Então tá baixando, né? Europa, mercados misturados, todos entre perda ou ganho de 0,5%, nada de extremo, né? Mas continuam esses sinais da Europa, provenientes de Europa. Tem todo caos de Brexit, né? Mas a Alemanha, França, Espanha, tudo isso, consistentemente estamos ouvindo notícias ruins sobre a economia. Na Ásia, sinais de estímulo adicional da China ajudaram as ações a atingirem altas de 7 meses.
capitalização do mercado acionário de Hong Kong superou a de Japão pela primeira vez desde que a bolha acionária chinesa estourou em 2015, né, que baixou as coisas, mas agora Hong Kong está de volta. Hong Kong possui a terceira maior cotação do mercado acionário do mundo, em 5,8 trilhões de dólares, isso atrás apenas dos Estados Unidos e da China continental, né, mas logo vamos ouvir da Índia, né, que está chegando e acelerando e subindo bastante rápido. Os países em frente devem olhar para trás e ver que está chegando com fúria. A Ásia misturada também, a China baixou 1,8%, Indonésia por sua vez e a Austrália subiram 1,3% e 1,2% respectivamente. Criptomoeda, né? Bitcoin tá subindo essas semanas, né? Depois de ficar lateral assim em 3.000, 3.200 por aí há tanto tempo. Semana passada ultrapassou 4.000, agora esta semana ultrapassou 5.000 e ficou acima. Mas o planejador estatal da China sabe que é isso, né? É comunismo. O cara tem que planejar como vai a economia. Sim, você pode negociar esse instrumento, você não pode negociar e tal, mas ele classificou a mineração de Bitcoin como uma indústria indesejável, que é para falar não vamos permitir, né? Ele recomendou que os governos locais eliminem o setor, né? Como é que eles vão fazer isso, né? Porque eles restringem o acesso à internet. Aí eu não sei como exatamente que eles vão proibir, mas parece que é isso que vão fazer. Mas eles dizem que o público terá até dia 7 de maio para compartilhar seus comentários. Será que esses comentários serão considerados, né? Que se todo o público disser, sim, nós queremos ainda continuar mineração, claro que eles querem, né? Mas o governo está dizendo que é indesejável, né? Indesejável quer dizer que não vai ser mais permitido. Mas vamos dar aparência de democracia, mas não é. Bitcoin subiu 2,2%, essa semana ficou em 5.070 dólares. A Reserva Federal dos Estados Unidos afirmou que é provável que deixe as taxas de juros inalteradas este ano. Mas já anunciou isso. Por que está anunciando outra vez, né? Eles dizem que é dado aos riscos para a economia dos Estados Unidos. Trump agora está feliz com isso, né? E também risco de uma desaceleração global. Já faz semanas, já faz meses que estamos temendo isso, né? E incerteza também sobre as políticas comerciais e condições financeiras. Será que a Reserva Federal acabou de acordar? Incrível isso. E só agora que está dizendo. Parece para mim, realmente, eles estão dizendo que eles mudaram um pouco a linguagem, né? Que afirmou que é provável que deixe as taxas de juros inalteradas, enquanto antes eles disseram que não vamos alterar mais esses juros. Então eu acho que eles estão abrindo a porta que talvez alterem em outra data, pois ainda já estamos nem passados do primeiro trimestre. Como é que eles podem afirmar coisa dessa, né? Como é que eles podem prever o futuro? Eles não serão trancados a isso, não. O preço do petróleo atingiram seus níveis mais altos em 5 meses na segunda e na terça-feira. Futuros dos Estados Unidos subiram para mais de 64 dólares por barril. Petróleo Brent, que é a referência internacional, subiu para bem acima dos 71 dólares, né? Os aumentos devem-se à continuação de cortes em produção por OPEP e seus aliados, né? Bem como as sanções dos Estados Unidos ao Irã e também à Venezuela, e também agora a guerra civil que está em andamento na Líbia. O petróleo tem tido um aumento de 50% em 2019, né? Foi de 40 e pouco, né? Até mais de 60%. Então agora já aumentou 50% só em 2019. A OPEP está querendo estrangular, né, a revolução do xisto dos Estados Unidos, né, que agora os Estados Unidos está subindo na sua produção, que normalmente baixaria o preço, e o OPEP está dizendo, está querendo que, assim, vamos produzir mais para baixar o preço, para estrangular esse xisto que custa um pouco mais para produzir, né, mas eles procuram para fazer e o preço só fica aumentando, né. Não estão conseguindo, né? Rebeldes na Líbia estão se movendo e lutando em direção à capital, Trípoli, a base do governo internacionalmente reconhecido, isso elevando o risco de mais ainda interrupções no suprimento de petróleo desse membro da OPEP, né? Então parece que tem mais risco ainda de aumentar esses preços. Milhares de moradores de Trípoli estão fugindo dos combates.
A produção de petróleo bruto da OPEP caiu em março para cerca de 90%, só 90% da capacidade diária sustentável do cartel. Estoques mais baixos, através de cortes deliberados na produção e sanções, ajudou a elevar os preços do petróleo. Claro, nos Estados Unidos já subiram 50% desde $42, né, no final de dezembro de 2018. Já falamos sobre isso. Petróleo bruto dos Estados Unidos essa semana subiu 1,1%, ficou em 63,79 e Brent Internacional subiu 1,7% para ficar em $71,50. A China está em uma onda de compra de ouro. A maior economia da Ásia expandiu suas reservas de ouro pelo quarto mês consecutivo, aumentando o otimismo de investidores e de que os bancos centrais do mundo continuarão com o desejo de aumentar as participações. O ouro está voltando para $1.300 a onça, né? Tá nesse rumo, mas essa semana o ouro encerrou a semana quase lateral, ganhando somente metade de 1/10% e encerrou ganhando só $1, né? 1.291. Prata, por sua vez, baixou 0,7%, ficou em $15,07. O presidente Erdogan da Turquia disse que na segunda-feira que as eleições locais foram marcadas pelo crime organizado, né? Por quê? Porque ele perdeu. Né, deu uma margem assim, uma porcentagemzinha para lado da oposição. Então ele está dizendo agora é possível que vamos ter que voltar para refazer a votação. Israel, falando em votações, né? A segurança nacional tem sempre sido a principal questão em todas as eleições israelenses desde 1948, que é o ano da sua independência, né? Mas a economia, esta vez, tornou-se um fator importante. Bibi Netanyahu, que atualmente enfrenta uma série de sondagens de corrupção, foi o primeiro-ministro de Israel desde 2009. O PIB de Israel, nesse entretanto, aumentou 70% durante essa última década, né, impulsionado por seu setor de tecnologia. Esse cara aqui é economista muito mais que essa Alexandria Ocasio-Cortez dos Estados Unidos agora, que já é formado de economias. Formada economista, e as coisas que ela propõe, amiga, é incrível, né? Mas Netanyahu então ganhou nessa eleição, mesmo sendo sujeito a essas investigações de corrupção, mas ainda assim foi reeleito na quarta-feira para um quinto mandato, que é recorde histórico na história de Israel, né? Na Índia, falando ainda de votação, milhões de eleitores vão. Eu vou te falar quantos milhões de eleitores, né? Quantos milhões de eleitores vão às urnas na primeira rodada da maior eleição geral do mundo? Primeira rodada. Não é tipo, só vamos fazer uma votação, vai para a segunda rodada? Ou vai para o segundo turno? Vai, né? As eleições passam por 7 fases. Até esse ponto, gente, eu canso, até antes da primeiro turno, eu já canso, um mês antes, canso de toda a música de eleições. Imagine na Índia, caracas, as eleições passam por 7 fases e só terminarão está começando agora, só terminarão dia 19 de maio. Coitados, eu me mudaria fora do país. Em total, adivinhe quanto, né? Já sabe que há mais de 1 bilhão de habitantes naquele subcontinente da Índia. Em total, há 898.768.978 total de eleitores registrados no país. Quase 900 milhões de pessoas fazendo essa votação. Por isso que tem que fazer em 7 fases, entendeu? Leva todo esse tempo, demora até 19 de maio para contar todos esses votos, né? O Fundo Monetário Internacional cortou suas projeções de crescimento econômico global para 2019 por 0,2%. Já fizeram isso, não fizeram? Sim, é seu terceiro rebaixamento desde outubro. É um alerta que o crescimento pode desacelerar ainda mais. E a economia global está projetada a crescer 3,3% este ano. Não são más notícias em si, mas é a menor taxa de expansão desde 2016 e continua a ser abaixada a projeção, né? O PIB da Índia está previsto para ser quase $1 trilhão maior este ano do que em 2014. Apenas os Estados Unidos, China, Japão e Alemanha têm economias maiores, então é a quinta maior do mundo.
A Índia está a caminho para deslocar, quase quinto, a Índia está a caminho para deslocar o Reino Unido para ser o quinto lugar, para tomar o quinto lugar das maiores economias do mundo em 2019. O partido governante indiano quer impulsionar o PIB para 5 trilhões de dólares até 2025, isso a partir dos quase 3 milhões do 3 trilhões de PIB projetados para 2019, então vai aumentar em 6 anos, 2 terços, né? 60% em 6 anos, caracas. O PIB poderia então subir para 10 trilhões até 2032. Tem esse projeto de expansão e a Índia realmente está expandindo bastante rápido, superado. Então, se chegar a 10 trilhões a economia, o PIB seria superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. Sob o seu primeiro-ministro atual, o PIB indiano subiu 37,5% desde 2014 para 2019. A economia que mundialmente tem mais crescido desde 2015. Aceleração sim, né? Você pode subir, pode aumentar bastante, mas eu acho que, na minha opinião, esse crescimento, tudo isso que eles estão projetando, eu acho um pouco difícil, né? E desejo maior sorte para eles, né? Mas vai subir sim, né? Vai subir bastante rápido, mas esse tanto eu acho um pouco difícil, mas nós vamos ficar prestando atenção. Então, nos Estados Unidos, o número de americanos que se candidataram a benefícios de desemprego no início de abril caiu de novo. Já vimos essas notícias, né? Esta vez abaixo dos níveis de 1969 pela primeira vez desde então. É o mais recente sinal de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua forte, apesar de outras notícias dizendo que não, o mercado dos Estados Unidos está agora caindo, a economia dos Estados Unidos está falhando, né? Mas crescimento um pouco mais lento, mas ainda está crescendo, né? Havia mais de 7 milhões de vagas de emprego nos Estados Unidos em fevereiro, com apenas 6 milhões de trabalhadores ainda procurando trabalho, entendeu? É um excesso de 1 milhão mais de vagas de trabalho do que desempregados ou subempregados. Por outro lado, a indústria manufatureira, que responde por 12% da economia dos Estados Unidos, está perdendo força e foi prejudicado pela diminuição do efeito dos cortes de impostos do ano passado, né, que teve grande efeito, mas não dura para sempre, e também pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, claro, e também pelo aumento do dólar em 2018. O aumento do dólar faz que os produtos dos Estados Unidos estejam mais caros, né, para outras pessoas do mundo, bem como pela desaceleração do crescimento econômico global, o que está prejudicando as exportações, claro. Pinterest, você sabe o que é Pinterest, né? Que é lançar uma oferta pública internacional. Você conhece? As minhas filhas, elas usam direto essa Pinterest, elas gostam muito. É uma plataforma de mídia social e Pinterest quer vender ações em até $17 cada, né? Vale uma olhada, pois tem 250 milhões de usuários, não vai embora, né? Não é vapor, não é só de vapor. Tá aí para ficar, né? Faturou 766 milhões de dólares em vendas em 2019, que é bom. A receita de Pinterest tem crescido mais de 50% cada ano, é um bom crescimento, mas, porém, não tem nunca registrado um ganho anual. Infelizmente, a perda ano passado foi em 63 milhões de dólares. Então, vamos torcer, e eu acho que eles estão torcendo também com essa OPI, que eles podem crescer até o ponto de realmente ser rentável. As ações da Boeing têm caído mais de 4% depois que a empresa disse que vai reduzir a produção da sua aeronave 737 MAX, né? Isso não é desde os acidentes, mas desde que anunciaram que o problema é sério e nós vamos agora... que tem diminuído também os pedidos, entendeu? Então, claro que eles vão ter que reduzir a produção, né? Claro que não vai manter esse pedido de uma aeronave que tem problemas.
O principal conselheiro econômico do presidente Trump disse que os Estados Unidos e a China estão cada vez mais próximos de um acordo comercial. Até a agente de notícias estatal chinesa informou que houve progresso durante as negociações em Washington. Se a China está anunciando para os seus cidadãos que realmente está caminhando para frente, então parece que tem um pouquinho de validade ali. Essas negociações em Washington terminaram na sexta-feira. A União Europeia concedeu à Grã-Bretanha um atraso de 6 meses, mais 6 meses para frente, né? Então agora vai ser o quê? Novembro, alguma coisa assim, outubro, final de outubro, parece. Então, consideram mais 6 meses para Brexit, com a opção de sair mais cedo se o parlamento do Reino Unido chegar a um acordo de saída, mas a incerteza ainda afeta empresas e investidores, claro, né? Ninguém quer investir nessa coisa que é tão incerta. Incrível isso. As exportações alemãs caíram mais que o esperado em fevereiro. Alemanha, né? O que está fazendo? É ovo ou galinha? Quem vem primeiro, né? Qual vem primeiro? Exportações caem ou será que vem primeiro preocupação com a saúde da maior economia da Europa? E por isso que as exportações vão caindo. Né, dá preocupação mesmo. American Airlines e Southwest Airlines prolongaram os cancelamentos de 90 voos por dia por causa do aterramento do 737 MAX da Boeing, de aviões norte-americanos, né, por supostamente ocultando. Quer dizer que os acionários agora estão processando a Boeing por supostamente ter ocultado as deficiências de segurança em seus aviões 737 MAX. Eles têm direito de fazer isso, né? Eu investi nessa empresa e em boa fé, pensando que eles estão gerenciando bem a sua empresa, eles fizeram essa bagunça e ocultando, né, escondendo essas deficiências e mataram muita gente. Né? Claro que o valor da ação vai cair, né? Então eu posso processar, pelo menos nos Estados Unidos. Essas colisões fatais iniciaram uma queda no valor de mercado de 34 bilhões de dólares, né? Estados Unidos está propondo novas tarifas sobre 11 bilhões de dólares em importações da União Europeia. Isso inclui mercadorias que variam entre jatos, helicópteros, queijo, vinho, roupas de esqui e motocicletas, né? Essas tarifas seriam resposta ao dano que os Estados Unidos dizem ser causado pelos subsídios para a francesa Airbus, né, que é concorrente da Boeing, sabe? Tá vendo agora? A Boeing está passando por dificuldades existenciais, mas o governo Trump está tentando socorrer a empresa nacional e, por extensão, a economia norte-americana. Facebook está em conversas para desenvolver um cabo de dados subaquático que irá cercar a África e se conectar com cidades litorais em vários países. O projeto é para quê? O projeto visa reduzir os custos de largura de banda e facilitar a inscrição de mais usuários, né? Eu gosto de qualquer coisa que aumenta a facilidade, aumenta a possibilidade de acesso à internet. Eu gosto disso. Agora, ser controlado por Facebook, e eu não sei, né? E, poxa, seria bom. Mas, ei, Facebook, bota um cabo subaquático desse aqui no Amazonas, tá? No Rio Amazonas. Eu morei 17 anos do Rio Amazonas e internet por aí, gente, é ruim pra caramba, né? Então, bota um cabo desse. Até pessoas têm falado sobre isso. Não, vai colocar um cabo dentro, assim, na calha do Rio Amazonas. Será? Um dia talvez, né? A SpaceX lançou um satélite de comunicações saudita em órbita na quinta-feira a bordo de seu Falcon Heavy, né? Eu fico perto aqui onde eu estou agora. Nós poderíamos ter até assistido, tá? Para lá, né? Algumas milhas por aí, mas poderíamos ter visto, mas eu não fiquei aí, eu tinha outra coisa para fazer. Eu queria estar aí no porto, onde realmente lançam, aí dá para sentir a vibração e o som, assim, desse foguete. Teria sido muito bom, mas não deu. Próxima vez, foi uma missão bem sucedida com estágio de ascensão, pousando em segurança para ser reutilizado. É mais um passo à realização do sonho de Elon Musk de levar a humanidade para o sistema solar. Finalmente, uma semana de boas notícias para Elon Musk, né? Este foi o segundo voo de foguete, desse tipo de foguete, e também primeiro lançamento comercial. Em contraste, o espaçonave de Israel, na sua primeira tentativa
tentativa de pousar na Lua, chegou bem quase até a superfície e depois caiu. Valeu a tentativa. Melhor sorte para a próxima vez, tá? Tenta outra vez. Queremos ver. Ray Dalio, bilionário, fundador de Bridgewater, que é o maior fundo de hedge do mundo, ele se diz preocupado em perder o sonho americano. Ele diz assim: o capitalismo tem que ser reformado porque não está produzindo oportunidades suficientes para a maioria dos americanos. Será? Com esses números de desemprego, ou mais vagas de emprego do que tem desempregados, né? Ele diz que isso cria uma lacuna de renda que ameaça desencadear conflitos. Eu vou falar um pouco mais sobre a lacuna de renda e como está que empresas se tá tentando, se precisam por deixar vaga de emprego aberto, se precisa atrair trabalhadores, então você tem que oferecer uma renda maior, né? Você tem que oferecer um salário maior. Isso naturalmente como que vai acontecer, né? Isso que nós vamos ver daqui a pouco. O governo do Reino Unido assume linha dura quando se trata de segurança online. Está pronto a designar o primeiro regulador de segurança de internet independente do mundo. O governo está propondo novas regras, quer dizer que alguém na Grã-Bretanha está querendo regular a internet desde lá. Ele vai propor regras que não vai nos afetar em outros países do mundo. Será que alguém quer isso, né? O governo está propondo novas regras que tornariam as empresas de internet, tipo Google, Facebook, né, YouTube, legalmente responsáveis por conteúdos ilegais e prejudiciais que seus usuários subam. Né? Como é que eles podem saber sobre tudo isso? Né? Tem que manter dezenas e milhares de pessoas que estão olhando todo o conteúdo para aprovar ou desaprovar esses conteúdos, né, para liberar. Você quer subindo o vídeo para YouTube, você quer ou para Facebook, você quer esperar essa regulagem? Eu acho que não. Executivos de empresas de tecnologia poderiam ser atingidos com multas substanciais e penalidades criminais sob esta proposta. Uber divulgou detalhes da sua OPI essa semana, tem o objetivo de vender 10 bilhões de dólares de ações nessa oferta pública inicial, é uma das maiores em história da tecnologia. A empresa está valorizada em até 100 bilhões de dólares. Lyft, que é a principal concorrente do Uber dos Estados Unidos, né? As ações da Lyft caíram perto de 11% na quarta-feira, isso depois dos relatos da mídia sobre a OPI da Uber. Mas agora a Lyft está trading mais de 16% abaixo do preço da sua oferta pública inicial, que faz 2 semanas agora que fez, né? Faz 2 ou 3 semanas. E estávamos esperando agora. A Lyft fez isso, agora o que vai fazer o Uber, né? Os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre a Venezuela com novas sanções. Os Estados Unidos está também aumentando pressão sobre Cuba, porque é defensor do regime de Maduro e está tentando ajudar a Venezuela financeiramente, mas dessa maneira só enriquece a Maduro e prolonga também o sofrimento profundo dos cidadãos venezuelanos. Em negociações nas Nações Unidas essa semana, lugar todo diplomático que erra no lado de não ofender, né? O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ele olhou diretamente para o embaixador venezuelano, ele é o representante do regime de Maduro, né? Ele disse que você não deveria estar aqui. Puxa, duro, né? Depois de semanas de apagões de energia e água, dezenas de milhares de venezuelanos saíram às ruas no sábado passado para apoiar o líder da oposição, Juan Guaidó, e protestar contra o presidente Maduro, né? Acusado de, você sabe, de toda essa coisa que ele é acusado, né? Muito sofrimento. A situação continua a piorar. Nos últimos esforços para combater a poluição do ar, Londres será a primeira cidade global a implementar uma zona de emissões ultra baixas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da qual veículos terão que enfrentar padrões rígidos de emissões ou serem multados, né? Enquanto, para finalizar, o Bank of America, Banco das Américas, né, está aumentando seu salário mínimo para $20 por hora. Imagine, né? Bom esse salário. Então, você trabalha 8 horas por dia, então seriam o quê? $160 por dia, que são o quê? Em reais?
seriam 160, quase R$ 600 por dia. Nada mal, né? E é isso para seus mais de 205 mil funcionários. O banco implementará o novo salário mínimo ao longo dos próximos 2 anos, né? Aumenta as possibilidades do país, situação econômica, empresas aumentam, né, se fortalecem e podem oferecer esses benefícios também para os trabalhadores. É assim que funciona, gente. Então, gente, desejo melhor sorte para você, desejo bons salários para vocês também. Até semana que vem, tá?